Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Moraes, né? E esse é o canal Mais Um Pretinho. Nossa, eu tenho essa mania de botar o microfone muito perto. Eu acho que o áudio não fica bom quando eu boto muito perto. Eu tô botando ele mais longe aqui um pouquinho, espero que esteja legal. É porque eu acho que tá bem legal aqui, eu consegui fechar tudo aqui, minha casa, e para ficar com menos barulho, né? E, enfim, conseguir estar um áudio um pouco melhor, né, gente? Como eu expliquei no vídeo anterior, eu estou começando esse canal agora, e meu intuito é contar um pouco da minha história para ver se você se identifica. Porque muitas vezes a gente nasce em situações tão complicadas e a nossa mente começa a entender, né, que isso é nossa realidade, tem que ser assim, não tem como ser mudado. A gente começa a replicar o que nossos pais bem fizeram, né? E, assim, às vezes nem sempre isso é bom. Por quê? Porque às vezes nossos pais estão replicando situações de nossos avós. E, assim, no caso de famílias pretas, a gente teve a escravidão, a gente teve muitas coisas muito pesadas, muito difíceis, que criaram hábitos em pessoas por sobrevivência. E essas pessoas, elas passaram essas coisas para os filhos, às vezes que já não estavam naquela situação toda, mas indiretamente elas acabam replicando algumas situações de dor, né? Porque elas aprendem com a dor, elas entendem que somente vão conseguir ensinar com a dor, né? E assim, a gente precisa entender que não, né? Que o ser humano ele é amor, né? O ser humano gosta de ser amado e provavelmente quando uma pessoa ela te trata mal assim, na verdade ela tá bem carente de amor mesmo, né? É a única explicação que eu tenho, né? A gente deveria não reagir com paciência, tal, a gente deveria dar mais amor para essa pessoa que provavelmente ela mudaria de opinião. Mas isso daí é uma coisa que eu estou buscando também, né? Tô nesse processo de autoconhecimento e de consciência, né? Tentando estar o maior tempo possível vivendo no agora, né? Porque quando a gente está vivendo no agora, a gente não tem problema. A gente tem muitos problemas quando a gente está vivendo no ontem, quando a gente está vivendo no amanhã. Ah, vai ser bom quando eu tiver. Só vai ser bom quando eu tiver. Nossa, era bom quando tava assim, tava com fulano e tava não sei aonde. Agora, entendeu? Então, assim, a gente deixa de viver o hoje para viver o ontem e para viver o amanhã. E isso é um problemaço, gente. Por quê? Tudo acontece no agora. E eu entendi que a nossa realidade ela é co-criada, né? Então, eu preciso estar no agora o tempo máximo possível que eu conseguir. Eu sei que as distrações são muitas, né? Hoje em dia a gente tem o telefone, né? Que tem redes sociais, tem várias coisas. Tem a TV, tem rádio, Spotify, fora. Enfim, a gente tem diversas coisas. Tem nosso trabalho, tem relacionamentos, tem família. Então, assim, tudo para poder dividir. Mas a gente precisa conseguir fazer com que a gente fique o maior tempo possível consciente. Né? Consciente é estando no agora, sem tantas preocupações, estar discutindo e pensando no que fazer, pensando em como sair de uma situação que você não gosta há muito tempo. É, eu aprendi que o ideal é a gente sempre focar no que a gente quer, esquecer o que a gente não quer. O que a gente não quer, a gente agradece pela oportunidade. Sim, gente, agradece pela oportunidade de ter vivido e segue bola pra frente para novas experiências. A vida é isso, a vida a gente. Porque, ó, a gente daria mais valor à vida, eu tenho certeza disso. Se a gente tivesse uma ampulheta, sabe o que é uma ampulheta? Se eu conseguir, eu boto aqui em algum lugarzinho. É uma coisa de filmes antigos, que acha a Branca de Neve, no filme Branca de Neve tem. É um negocinho de vidro, né? Que é tipo uma silhueta assim, e ele tem areia dentro. Aí você vira a areia e começa a cair. E assim, se a gente tivesse essa ampulheta da nossa vida, a gente ia dar muito mais valor, porque a gente ia ver a areia chegando no final e ia querer fazer tudo que a gente não fez. E só que a gente não tem isso, né? Isso ia causar uma série de ansiedades. Imagina você ver a ampulheta lá e você ia ficar desesperado. Se você tem um filho, você vê a ampulheta do teu filho já pequenininha, teu filho vai morrer jovem, imagina. Aí ia ser terrível, gente. Bom, mas assim, tô dizendo, se tivesse como, a gente daria mais valor, né? A cada momento, a cada acordar, a cada abraçar alguém, a cada entrada no mar, a cada respirar, né? A vida é uma abundância incrível. Bom, eu vou precisar voltar naquela história bem pesada, gente. Já assim, uns 5 minutos de vídeo, eu preciso voltar naquela história, finalmente. Que eu tava falando que meu pai foi na fatídica noite lá, né? Pra quem não assistiu o vídeo um, lá eu conto, eu explico como é que eu fui criado, né? Onde é que eu fui moldado, qual foi a minha base.
para eu ser quem eu sou hoje. Então, assim, eu quero contar para dizer que isso não tem nada a ver, tá? Eu acho que isso são situações da vida que aparecem que você cocria mesmo, tá? Eu já estava cocriando naquela época situações para me tornar mais forte. Porque no futuro, provavelmente, eu precisaria dessas armas. Então, enfim, eu agradeço a tudo que eu vivi. Mas, assim, na época foi bem complicado. Aí eu me lembro de ter ido, né? A gente fez uma bolsinha plástica, minha irmã e eu. Minha irmã com a dela e eu com a minha, com pouquíssimas coisas, bolsinha plástica com alguns brinquedinhos, umas roupinhas, sacola de supermercado mesmo. Meu pai pegou minha irmã e eu, a gente saiu daquele quintal, eu e a minha mãe, pegamos um ônibus. Eu lembro de ficar balançando, tentando meio que brincar, depois aquela situação toda horrível, porque teve briga, né, gente? Meu pai batendo na minha mãe, mas assim, aquela situação, eu tipo, ai, sei lá, gente, enfim. Aí eu fui com ele, né, minha irmã também, aí chegamos na casa da minha tia, que, gente, eu vou ser sincero, eu tinha 3 anos de idade, eu não entendia que a minha tia era minha tia de sangue, eu achava que era tia, porque ela, porque na verdade, o que que acontece? Como é que aconteceu esse lance aí, eu acho, né, dessa, do meu pai com a minha tia? A minha tia era mais velha do que minha mãe. Ela ficou um período desempregada. E minha mãe, ela tinha, minto, né? Eu nem me lembrava disso, quando eu tô contando a história, eu vou me recordando. Minha mãe parece que tinha arrumado um emprego, porque a situação estava bem difícil, né? Meu pai não estava dando conta de conseguir dar conta da família. Tipo, minha mãe, duas crianças, não pagavam aluguel, né? Porque eles construíram no quintal da minha avó, mas eles não estavam conseguindo, né? Provavelmente porque dois jovens, meu pai devia beber, devia gastar dinheiro, enfim. Aí, minha mãe começou a trabalhar. E como eu era muito novinho, eu devia ter 1 ano, a minha mãe precisou de alguém para poder tomar conta. E como tinha minha tia, né, de sangue, ela pediu para minha tia, perguntou pra minha tia se minha tia podia tomar conta de mim enquanto eu trabalhava. Minha tia disse que sim, que estava desempregada, que ia ser bom para ajudar ela, ficar com um sobrinho, e ainda ela ganhar um dinheirinho, né? Minha mãe ia ajudar ela, né, com alguma coisa. Eu não sei quanto, gente, pelo amor de Deus. Na época não era nem real. Era cruzeiro, a gente tá falando aqui da década de 80. Eu nasci em 83, gente. 1983. Então, amado, tempos. 42 anos. Enfim, aí eu ficava com essa minha tia. E eu não sei o que acontecia. Gente, se eu falar que eu lembro de alguns flashes com 1 ano de idade, vocês vão dizer que é mentira minha. Mas eu lembro de estar num berço, numa cama, não sei bem, e ver duas pessoas, eu não entendia bem. Eu sei que eu dormia muito. Eu não sei se colocavam alguma coisa no minha madeira, né, para poder dormir. Mas foi nisso. Não sei se meu pai chegava mais cedo, descobriu que minha tia estava lá e aproveitou. Enfim, gente, o que aconteceu? E por fim, eu fui parar na casa dela, né? Em Acari. Já eu acho que não era a Acari ainda, foi uma outra casa. Mas depois eles conseguiram bem comprar um terreno com uma casinha em Acari. E a gente foi morar lá. E assim, eu fui bem recebido, tá? Minha tia realmente não sabia que nós íamos, porque meu pai não foi lá para isso. Acho que ele foi lá para poder entregar o tal dinheiro e, né, enfim, aquilo que eu já contei no outro vídeo, eu não tenho nem coragem de falar de novo. Um café. E, enfim, chegando lá, ele viu aquela situação toda e eu acho que ele não tinha muito o que fazer, né, gente? Eu acho que ele viu a situação que ela estava, deve ter tido um pouco de compaixão até, não sei, porque não sei quais foram as palavras que eles trocaram, não lembro. Mas ele se deve ter visto que ele teve uma culpa no cartório para poder aliviar um pouco, talvez, a barra dela. Ele pensou: não, vou pegar as crianças um tempo, porque ela não está bem da cabeça, né? Ele ter pensado isso. E pode fazer até uma besteira, não sei, realmente, gente, podia. Minha mãe estava muito, assim, muito transtornada, e com razão, né? Com razão, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, sem julgamentos, né? Cada um escreve sua história, traz suas. Eu acredito nisso hoje, né? Enfim, minha mãe é uma fofa. Um beijo, mãe. Te amo. Aí, ela pegou e deixou a gente ir. Mas no mesmo tempo que ela deixou, ela se arrependeu, né? Aí é uma outra história, né? Só que a gente perdeu contato com a minha mãe. Minha irmã e eu, a gente perdeu contato. Meu pai, ele aproveitou que ele não ia ter que dar mais dinheiro também, ele cortou o laço. Ele botou como minha mãe fosse a pior pessoa do mundo. Mesmo porque a mãe tinha arrumado um outro filho, né? Então ele já achava, já que isso, por fim, já era pior do que ele ter traído ela com a irmã, enfim. Enfim. Ela mesmo estando separada já, ele tinha largado, ela arrumou um outro namorado, teve um outro filho. Enfim, a vida dela seguiu, né? Mas mesmo assim, ele classificou ela como a pior mulher do mundo. Né? O pai também sem consciência também. A criação que ele teve muito machista, acho que criou ele assim e tornou ele assim.
E eu tive até uma certa dificuldade, né, em aceitar, porque gente, eu sou gay, tá? Eu não sei se deu pra perceber, mas sim, então quando eu tive essa questão que eu queria contar para minha família, o pai e a mãe não moravam juntos mais, mas eu queria contar, e eu tinha muita questão com meu pai, porque meu pai sempre foi muito mulherengo, então eu ficava, gente, meu pai não vai aceitar. Apesar do meu pai nunca ter me batido, eu já ser maior de idade, mas a gente, né, pensa assim, que como, por mais que os dois não fossem mais casados, eu tinha muito amor, né, pelo meu pai, porque ele já faleceu, e tinha amor pela minha mãe também. As histórias dele são histórias pessoais, né, que impactaram na minha vida, só que eu não tô aqui para julgar nenhum nem outro. Então, assim, eu simplesmente amava só. Meu pai, minha mãe sabia dos erros, das falhas, mas não deixei de amar, porque eu acho que era uma questão dele resolver com ela, né? A minha questão dele como filho, outra questão. Enfim, e minha mãe também, né? Eu consegui, né, refazer esse amor, né? Porque, gente, meu amor com a minha mãe foi esfriando de uma forma. Acho que essa raiva toda que eu senti, né? Porque eu era muito apaixonado. Então, assim, são polaridades, né? O amor e o ódio, né? São só estados, né? O quente e o frio, o alto e o baixo. Então, são só polaridades. Então, o amor e a paixão e o ódio e o amor e a raiva são juntos, né? A mesma polaridade, são só graus, né? Então, eu fiquei muito mal. Morei com essa minha tia durante alguns anos, dos meus 3 anos até meus 10 anos que eu vou contar, mas esse período foi um período de, assim, a minha tia, ela tinha uma criação meio militar, né? A gente nem ri, podia muito, mas ela não é uma má pessoa. Ela só não conseguia demonstrar carinho. E ela passou um ponto de amassou com meu pai, tá? Porque tudo que meu pai fazia com a minha mãe, ele fez em dobro com ela. Inclusive, batia mais, ele armava mais mulheres. Porque, assim, ele viu que o modo operante com a minha mãe deu certo, e assim, gente, não pense que se você arruma um namorado que você era amante, quando você vira mulher, ou vice-versa, um cara também que, tipo, eu sou gay, aí faz conta. Eu conheço um cara que é casado, que trai o esposo. Aí esse cara larga o esposo pra ficar comigo. Eu acho que esse cara vai ser santo comigo, ou essa mulher pensa que vai ser santo, ou vice-versa também. O cara pode conhecer uma mulher que traia o esposo dela. Não tô julgando, estão juntos. Aí ela larga o marido pra ficar com esse cara. Ele acha o quê? Que ela vai também ser fiel, assim, o tempo inteiro com ele? Não vai, gente, porque não é questão de gênero, é questão da pessoa. A pessoa tem essa questão, né? Ela necessita ter muitos parceiros. Às vezes é por conta de experiência pessoal mesmo, ou então às vezes pode ser algum tipo de vício, algum tipo de fuga. Eu acredito muito nas experiências, tá? Tem gente que às vezes necessita ter mais de muitos parceiros. Eu acho que o problema não é nem ter muitos parceiros. Eu acho que a questão mais mesmo é ter a questão do relacionamento, né? Porque às vezes as pessoas, ela acaba ocultando as pessoas umas das outras, tem que ficar administrando isso. Isso acaba consumindo muita energia e o que você tinha que estar usando sua energia, que é para a tua evolução pessoal, você está desperdiçando ela em relacionamentozinhos, em coisinhas, e papapá, e administra aqui, ali, não sei o quê. Entendeu? Você perde muito, muito, muito tempo. E as pessoas, né, elas necessitam tempo, né? Então, cada um tem suas questões. Então, você vai ter que ver o problema de um aqui, o problema de um ali. Quando você tem só um, já é complicado, que você tem que ouvir lá. Enfim, né? Mas, assim, os relacionamentos têm modificado, né? As pessoas têm ficado mais libertas, né, nas suas relações. Eu acredito que eu tenho 42 anos, né? Eu tô num relacionamento hoje, tô namorando. Mas, assim, a gente tem um relacionamento muito bacana, porque como ele também tem uma idade também já meio avançada, e eu também já tenho, então, assim, a gente já teve algumas experiências, né? Então a gente consegue, não sei, a gente consegue se entender melhor, a gente está numa fase que a gente não tem essa necessidade de cobrança, né, um do outro, de tanta coisa assim. E quando a gente está junto, a gente se diverte muito, né? A gente aproveita o melhor da vida. Porque eu tenho minha casa, eu também tenho a dele, mora relativamente perto, acho que meia hora, 40 minutos de diferença. Eu tenho minha vida, ele também tem a dele. E a gente tá juntos porque a gente se gosta, porque a gente se diverte, porque a gente, sei lá, curte a vibe um do outro. E é isso, sem peso, sabe? Isso é muito bom, gente. É você chegar numa etapa da tua vida onde você. E é uma pessoa também que eu admiro, né? E é muito bom isso, você tá num relacionamento com uma pessoa que os valores dela batem com os seus valores, né? Acho que questão de coisa material, tal, isso são detalhes, mas eu acho mesmo que o que fica, o que conta são os valores. Os valores são essenciais.
Então foi isso, gente. Eu fiquei morando com a minha tia tinha um ensinamento dela, ela fazia a gente fazer cópias, né? Porque a gente morava numa comunidade, a Cari, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Cari aqui no Rio de Janeiro, década de 80 e pouco foi quando eu fui morar lá, né? E morei até 90 e pouco. E assim, realmente lá na época que eu fui morar era uma comunidade, tinha já o tráfico, porém totalmente diferente, a gente nem via, nem sabia. E depois que começaram a surgir as facções, né? E aí a coisa começou a ficar meio diferente. Foi bem complicado a transição para quem morava já e já era acostumado, porque as crianças brincavam na rua, né? Normal, nem em bairro. E depois que começaram as facções a invadir as comunidades com armamento bem pesado, tal, crianças portando arma, né? Então você. Que assim, uma coisa a gente estava acostumado de vez em quando ver um adulto com arma, que já é muito, muito chocante, mas uma criança, você fica naquilo, é igual você dar uma faca para um bebê, você não. Sabe, um acidente pode matar alguém. Né? Não é nem que, porque a criança ela não tem ainda juízo suficiente para poder julgar. Né? E nem deveria ter, ela precisa ter mais maturidade, né? Eu brinco até porque eu tenho amigos hoje mais jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, e fico impressionado, né, gente? Porque essa galera tem uma mente muito boa, muito evoluída já. A gente reclama muito da internet, das coisas, mas assim, essas coisas elas são aceleradores, tá? Eu, quando mais novo, eu tive a oportunidade de ter alguns livros perto de mim, muitos livros legais, que na época eu não tinha a instrução, mas eu sabia que eu tinha coisa muito boa ali. E nem todo mundo teve esse acesso. Diferente de hoje, você abrir a internet e ter muita informação sobre o que você quiser, né? E a criança ela é muito curiosa, e isso é independentemente do período que ela nasce, tá, gente? Se a criança nasce nesse período agora que tem internet, ela é curiosa, ela vai pesquisar sobre diversas coisas. E vai conseguir aprender sim sobre diversas coisas. Por quê? Porque a mente da criança é mais maleável, né? É diferente. Eu já um cara mais velho, a internet chega, eu incluí muita coisa, aprendi muita coisa. Mas você imagina uma criança que nasce já nessa imersão, a cabeça é outra, eu não sei nem como julgar isso. Não existem estudos ainda, né, prontos, porque é uma realidade, são gerações novas. Né? A galera reclama muito que os milênios não querem mais trabalhar, enfim. Mas, gente, são outras coisas. Tipo assim, para quem teve filho na minha idade, a gente não criou o filho para poder passar o que a gente te passou, não. Entendeu? Tipo assim, a gente não quer, a gente sabe que é ruim. Aí quando você ama, você tem seu filho, você não quer que seu filho passe aquilo que você passou. Então, assim, nós somos corresponsáveis, né? De tudo que está acontecendo. A gente criou jovens, mas exigentes sim. Né? Gente, olha, esse vídeo ficou meio longo de novo. E eu vou precisar parar aqui, né? E continuar essa história no terceiro vídeo, né? E vamos vendo como é que vai ser isso. Você que está gostando, deixa o joinha aí. Quem quiser comentar e puder comentar, vocês conhecem a comunidade de Jacari, dá uma pesquisada lá nos 80, vocês vão ver como é que era tal. Tinha uma ponte que eu atravessava, enfim. Eu quero continuar essa história, esse papo, né, com vocês. E é isso. Até próximo, tá bom, gente? Um beijo. E é isso. Quem puder, se inscreva aí no meu canal. Um beijo. Tchau, tchau.